prazer estar de novo nessa casa. E é sempre um orgulho renovado a possibilidade que temos de falar sobre as palavras do Mestre Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco, trocar uma ideia sobre um tema que é muito pouco compreendido. Essa passagem que está em Mateus 22, 15 a 22, que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos começar lendo o próprio Evangelho de Mateus, para a gente já começar tirando algumas conclusões. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. O que é que os fariseus estavam fazendo aqui? Tentando bajular, tentando inflar o ego do Cristo, a vaidade do Cristo. Olha só que equívoco. O mais humilde dentre os humildes, o espírito mais puro que esse orbe já viu, e eles tentando apelar para a vaidade do Cristo. Doce ilusão. A seguir o Cristo diz, continuam os fariseus: dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Aqui os fariseus perguntavam, sim ou não? É certo ou errado? Como se a nossa vida coubesse dentro dessa resposta. Nossa vida é muito mais abrangente, as coisas humanas são muito mais abrangentes do que um simples sim e um simples não. Tem o talvez, tem o pode ser, tem o possivelmente, quem sabe um dia. Não cabe colocar as coisas do ser humano dentro desse curto parâmetro do sim e do não. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles mostraram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Em nenhum momento o Cristo disse de César. Em nenhum momento da narrativa do Evangelho o Cristo pronunciou a palavra que era de César. Foram os próprios fariseus que disseram isso. Então, aquela rarapuca, aquela armadilha que eles empreenderam para surpreender o Cristo, eles foram surpreendidos porque eles mesmos disseram: é de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Minha gente, de fato, eles não ficaram só admirados. Eles não entenderam nada do que o Cristo quis dizer. Como muitos de nós, aqui 2000 anos depois, ainda não entendemos a essência dessa mensagem. E os fariseus, eles queriam, com aquela pergunta, desestabilizar o Cristo. Como desestabilizar? Porque o Cristo, inclusive eles mandaram discípulos de fariseus, dissidentes, e mandaram herodianos em conjunto para pressionar o Cristo. O que é que eles queriam? Se o Cristo dissesse que era para pagar imposto, ia desagradar os fariseus dissidentes que eram contra o pagamento do imposto. Se o Cristo dissesse que não era para pagar imposto, ele ia desagradar os herodianos. E quem eram os herodianos? Eram pessoas que gostavam, que queriam, que apoiavam, que aceitavam o imposto romano. Mas tinha uma parte desse povo oprimido que aceitava esse imposto romano? Tinha, por interesse próprio. Roma tinha uma esperteza ao conquistar. Ela conquistava, mas dizia: você vai ser o rei desse povo, alguém do povo, no caso Herodes. O Império Romano deixou Herodes ser rei dos judeus. Você vai ser rei. A religião de vocês não me interessa. Vocês não precisam adorar os nossos deuses. Mas você é rei e pode reinar desde que não interfira nos interesses de Roma.
E inclusive nós vamos financeiramente ajudar vocês. Então ele criava no povo oprimido uma gleba de pessoas que eram a favor daquele imposto. E eram justamente esses os chamados herodianos. Eram pessoas que se beneficiavam daquele imposto e defendiam o pagamento do imposto. E por que será que eles queriam desestabilizar o Cristo? Porque o Cristo incomodou muito. O Cristo, com aquela historinha de que Deus é amor, o Cristo com aquela palavra de igualdade, de humildade, o Cristo que era diametralmente oposto àquele Salvador que eles esperavam, montado num cavalo, com espada, completamente diferente, incomodava muito a todos eles naquela época. E aqui fica uma pergunta para nós. Hoje, será que o Cristo nos incomoda? Eu acho que a maior parte de nós vai dizer que não, mas de fato incomoda. E vamos ver. Quando o Cristo diz, busca o reino dos céus, que o resto virá por acréscimo. E a gente não faz. Então será que interiormente Cristo não está mexendo, não está incomodando a gente? Você não está cumprindo sua missão. Rômulo, você está deixando a desejar. Quando Cristo diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, como eu vos tenho amado, olha que missão difícil, e eu não dou nem um passo na direção desse amor, então a palavra do Cristo, o Evangelho do Cristo, começa a me incomodar, porque eu vejo, sei que é verdade, mas não levo isso para a minha prática cotidiana. Então quero crer que o Cristo não incomodava só aqueles fariseus, que muito provavelmente éramos nós também, mas incomoda nós 2000 anos depois. Por quê? Porque apesar de sermos cristãos, a nossa vida, de fato, na maior parte do tempo, não é uma vida muito cristã. Não que nós sejamos maus por conta disso, mas a gente deixa muito a desejar o cumprimento das nossas missões, dos nossos compromissos espirituais, que são grandiosos, que são muito grandes. E o Cristo nos deu toda a receita que está no Evangelho. Mas muito poucos de nós seguem aquela trilha. Então é por isso que ainda hoje, 2000 anos depois, a palavra do Cristo incomoda o nosso íntimo, lá dentro. A gente sente o peso de não estar fazendo o que deveríamos estar fazendo. Outra coisa, minha gente, que é importante que nós digamos: precisamos entender as mensagens do Evangelho, precisamos estudar, precisamos buscar todas as interpretações possíveis. Por quê? Porque o que a gente não entende, o que não tem significado para a gente termina não levando para a nossa prática. E isso é muito óbvio. Se tem um tema que eu não entendo, como é que eu vou levar para a minha prática se eu não entendi nem o que aquilo quer dizer? Então é por isso que em alguns temas do Evangelho a gente precisa mergulhar profundamente. E esse é um desses. Esse é um tema que ainda hoje muitas pessoas ainda pensam que o Cristo estava falando de pagamento de imposto. Os fariseus estavam falando de pagamento de imposto, o Cristo não. Então vamos tentar mergulhar um pouquinho no sentido. O que é que o Cristo quis dizer com esse Evangelho? Minha gente, esse Evangelho está no capítulo 11, que é o capítulo de amar o próximo como a si mesmo. Será que o codificador errou em botar um capítulo referente a pagamento de imposto? Botar um tema de pagamento de imposto dentro do capítulo amar o próximo como a si mesmo? Eu não acredito que o codificador tenha errado. Então isso já nos dá uma pista de interpretação. O que o Cristo falou não tinha nada a ver com pagamento de imposto. Então, tinha a ver com o quê? Tinha a ver justamente com o amor. Quando Cristo diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, por trás disso ele está trazendo um cunho de amor, de justiça, de ética, de equidade. Por trás desse comando, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas vamos será? Tu tem certeza? Eu não tenho certeza de nada, porque eu sou muito atrasado espiritualmente ainda. Mas eu tenho algumas convicções. A convicção de que não era imposto, essa eu já tenho. Mas vamos buscar algumas pistas para justificar
a inclusão desse tema nesse capítulo. Até mesmo porque, minha gente, nós não podemos jamais imaginar que o Cristo ia demandar o tempo dele, uma fala dele, para falar de uma coisa tão banal, de uma coisa tão insignificante, se nós compararmos com o infinito, se nós compararmos com as coisas do mundo espiritual, que é uma coisa material pequena, que é uma questão de pagamento de imposto. O Cristo passou 3 anos nos ensinando, muito pouco tempo, porque ele passou 3 anos nos ensinando com a posteridade, para os milênios que viriam na frente. Então, será que ele ia desperdiçar o tempo dele falando de imposto? Falando de César? Será que Cristo se referia a César, aquele homem, aquele governador, aquele tirano daquela época? Claro que não. Quando Cristo diz, minha gente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que ele queria dizer? Dai as coisas da matéria, as coisas da matéria. E dai as coisas do Espírito, do infinito, o que realmente são do Espírito e do infinito. E aqui ele nos chama para um compromisso tanto na seara material quanto na seara espiritual. Porque muita gente diz, não vou valorizar nada da matéria. É um equívoco. Nós estamos na matéria, nós temos compromissos materiais que devem ser cumpridos. E quando estivermos no Espírito, que é o mundo maior, que é o mundo infinito, temos também compromissos espirituais. E nós temos um entrelace entre esses compromissos. Porque muitas vezes, do mundo espiritual, vem muitos dos meus compromissos no mundo material. Eu vou dar um exemplo para vocês. O compromisso de prover os filhos é da matéria. Eu tenho que trabalhar e gerar recursos para prover os meus filhos que dependem materialmente de mim. Mas esse compromisso está umbilicalmente ligado com o compromisso do amor que o pai, que a mãe, que os ascendentes têm para com os descendentes. Então, é aquele misturar que eu falei, de compromissos espirituais com compromissos materiais. Então, já que a gente está começando a descortinar que o Cristo não falava daquele César, mas dos Césares, de um modo geral, representando a matéria. Vamos ver se a gente tira alguma lição dessa passagem do Cristo. Quero crer que a gente tira uma muito importante para nós aqui, 2000 anos depois. É a lição do desapego. Minha gente, está muito claro nessa passagem que o Cristo manda nós termos cuidado com o nosso apego. Onde é que está isso, irmão? Lembram quando ele disse? Me mostrem a moeda que é usada para pagar o tributo. Aí eles mostraram um denário. Aí ele diz, de quem é a imagem e a inscrição? Aí os fariseus foram obrigados a dizer, de César. O que é que o Cristo estava dizendo de forma oblíqua? Não é sua. Aquele que tirou a moeda, que mostrou, a esfinge era de César, não era dele. O que é que o Cristo quer dizer com isso? O que está na matéria é de uso temporário. Desapegue disso, não é seu, é dos Césares, ou seja, é da matéria. Se desapegue, solte enquanto há tempo, porque uma hora ou outra a gente vai ter que desapegar da matéria. Às vezes, durante a encarnação, a gente desapega por um problema, perdemos nosso emprego, ou perdemos nossa empresa, fomos à bancarrota financeira, econômica, perdemos tudo. Mas digamos que a gente não perdeu, que a gente mantém a nossa média econômica e financeira durante toda a encarnação. No dia da nossa morte a gente perdeu tudo. E não perdeu nada. Porque se a gente tiver consciência, nada daquilo é nosso. E a gente não pode perder o que não é nosso. Então essa lição do desapego é algo que a gente tem que estar na nossa mente o tempo inteiro. Vamos, então vou me desapegar e vou me livrar completamente dos meus bens. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode ter um rico, um milionário que é desapegado. Que ele não tem uma relação de amor com aquela matéria. Ele tem uma relação de posse provisória, mas ele não tem amor àquilo. Porque o apego é o amor à matéria. E nós podemos ter alguém miserável que é extremamente apegado.
inclusive o pouco que tem, que ama aquilo que tem. E aqui uma ressalva para todos nós. O que é que muitos de nós faz em determinados momentos da nossa vida? A gente começa a amar as coisas e usa as pessoas, quando a gente deve fazer exatamente o contrário. Usar as coisas que estão aqui para serem usadas e amar as pessoas. Esse nosso apego à matéria às vezes faz com que a gente troque a ordem dessa equação. De fato, minha gente, o que é patrimônio nosso dentro dessa lição do desapego? Não é o que nós temos, é o que nós somos. Isso sim é um patrimônio eterno, que quando eu morrer eu levo. Se eu levo, então é meu. Eu levo quem eu sou. Eu levo as coisas que eu fiz. O bom e o ruim, os acertos e os equívocos. Isso faz parte do meu patrimônio. Às vezes a gente tem vergonha daquele nosso equívoco, tenta esconder, mas não adianta. Quando a gente desencarna, ele vai com a gente. Quando a gente reencarna, ele reencarna junto com a gente. Faz parte da gente enquanto a gente não trabalhar, enquanto a gente não resolver aquela questão. Mas é o que nós somos que consubstancia no nosso patrimônio espiritual. E nessa medida do que nós somos, a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos. Se o meu patrimônio verdadeiro é o que eu sou, então eu tenho que saber quem eu sou. É importante eu saber quem eu sou. O bom e o ruim. É importante eu ter acesso a esse meu lado luz e também o meu lado sombra. Porque se eu não sei que sou invejoso, como é que eu vou trabalhar a inveja? Se eu escondo de mim aqui, que a gente às vezes tem vergonha de determinadas facetas da nossa personalidade, esconde tão escondido que esconde nós mesmos. Então, se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, e eu não reconheço isso, como é que eu vou mudar algo que eu não reconheço? Então, precisamos saber quem nós somos, porque esse é o nosso patrimônio. E uma coisa interessante é se pedir a qualquer pessoa, inclusive palestrantes que são acostumados a falar, diga para ele, diga quem você é. Muitos dizem, eu sou Rômulo. Não perguntei o seu nome, perguntei quem você é. Não, eu sou filho, não quero saber sua filiação, quero saber quem você é. Ah, eu moro, não quero saber seu endereço, não quero saber seu CPF, quem você é. E aí, quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos nada, uma poeira, um grãozinho de poeira cósmica no universo, e nós somos tudo, porque somos filhos de Deus. Somos obra-prima desse Pai Celestial maravilhoso que nos fez e quebrou a forma. Não existe ninguém no universo igual a nós. Então nós temos essa luz interior. E essa luz que deve sempre ser buscada, porque o caminho da reforma íntima é um mergulho dentro de nós mesmos. E mergulhando dentro de nós mesmos, a gente vai encontrar esse lado sombra, vai se livrando dele, e a luz que está dentro de nós cada vez vai brilhar mais. Pensemos sobre isso. Outra coisa muito importante que eu percebi quando preparava essa palestra aqui, dessa noite, é que os fariseus dizem, devemos pagar o imposto a César, pagar. O Cristo rejeitou esse verbo. O Cristo diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não tem importância essa diferença? Lógico que tem. Pagar, minha gente, é uma coisa obrigatória, é compulsória. O Cristo não disse pagar, o Cristo disse dar. É uma coisa voluntária. Eu dou voluntariamente para a matéria o que é da matéria. Eu dou voluntariamente para o Espírito o que é do Espírito. Só se a gente compreender isso dessa passagem, a gente já terá dado um salto muito grande. Por quê? O que é que a gente dá e o que a gente paga na matéria? Vamos ver com relação à nossa família. Muitos de nós, às vezes, a ex-cônjuge, o ex-cônjuge, tem a obrigação de prover o filho materialmente, através de um pagamento, de uma ajuda. O que é pagar? É me recusar a ajudar aquele meu filho. E terminam tendo que pagar obrigado por uma decisão judicial. Quando de fato eu deveria dar a César a matéria, aquele recurso material para o meu filho.
Isso é que é dar para a matéria e não pagar. Na sociedade como um todo, quando a gente não respeita o direito dos outros, a gente está pagando nossa existência aqui em coletividade. Já quando a gente respeita o direito dos outros, a gente reconhece que o nosso direito termina quando começa o direito do outro, a gente está dando um pouco de nós para aquela coletividade. Mais uma vez a diferença entre pagar e dar. E com relação aos entes governamentais, como é que a gente faz para dar a matéria com relação, já que falamos da família, falamos da coletividade, dos entes governamentais? Temos as leis humanas que devem ser respeitadas. E respeitar essas leis é dar algo colaborativo de si mesmo. E às vezes a gente faz coisas muito simples que acha que não tem nenhum reflexo, tipo parar o nosso carro numa fila dupla, que diz respeito àquela outra pessoa que está com o carro trancado porque eu simplesmente parei o meu ali. Parar na frente de uma garagem e ir fazer uma compra. Furar um sinal vermelho, às vezes com a possibilidade de provocar um acidente, de machucar uma criança, uma família. Então tenhamos cuidado se a gente está pagando aos Césares ou se a gente está dando. É melhor utilizar o verbo dos fariseus ou o verbo do Cristo? Do Cristo. Vamos cumprir nossas obrigações voluntariamente. Sejam elas obrigações no mundo da matéria, sejam elas os nossos compromissos espirituais antes da reencarnação. Sempre que eu converso com vocês, em qualquer casa espírita, eu gosto de fazer uma pergunta. Porque a pergunta nos conecta a nossa vida com o tema do Evangelho. E hoje não vai ser diferente. E a pergunta é: como é que nós estamos lidando com essa questão? Será que nós estamos pagando, nós estamos sendo obrigados? Ou será que nós espontaneamente estamos cumprindo com os nossos deveres? Não é para ser respondida a pergunta, a não ser para nós mesmos, que é aquele cantinho que eu disse, que a gente mergulha dentro de nós e faz essas perguntas. Eu estou cumprindo a minha parte no seio da minha família? Eu estou cumprindo a minha parte na vida em sociedade? Eu estou cumprindo a minha parte, cumprindo as leis, mas aquela lei é injusta. Não tem sentido aquela lei. Então vamos trabalhar, incentivar, ajudar os nossos representantes, as nossas vizinhanças, as comunidades de classe, a fazer pressão para mudar aquela lei injusta. Porque quando a gente diz que uma lei é injusta, e muitos de nós já dissemos que o Evangelho tinha coisas injustas, até a gente entender o real sentido dele. Então, quando a gente diz que uma coisa é injusta, muitas vezes é sobre a nossa ótica. Será que sobre a ótica da maior parte da coletividade aquilo não seria uma justiça? Então vamos refletir. Como é que nós estamos nos conduzindo? Se nós estamos pagando a matéria, se nós estamos pagando a Deus, ou se nós estamos dando a matéria, se nós estamos dando a Deus. Uma coisa, minha gente, que é muito importante, que a gente também saia com isso bem cristalizado na nossa mente. É aquele conceito que nos ensina que o que nos assusta de fato é a nossa luz, é a nossa força e não a nossa fraqueza. Estranho, né? Até a gente ouvir isso. O que nos assusta é a nossa força e não a nossa fraqueza. Vou explicar melhor. Quando a gente não cumpre as nossas missões, a gente está na fraqueza. Aí o que a gente diz? É muito difícil amar o próximo como a si mesmo. Muito difícil. Muito difícil perdoar aquela pessoa que fez o mesmo crime, a mesma calúnia contra mim, repetidas vezes, perdoar sempre. Muito difícil. Aí o que eu vou fazer? Eu cruzo os braços e nada faço. Então isso é o quê? É fácil fazer isso. Eu estou me apegando com a minha fraqueza. Isso não me assusta. Eu estou dentro da minha zona de conforto.
Aí eu cruzo os braços. Agora a nossa força nos assusta. Qual é a nossa força? Vós sois deuses. O Cristo nos disse: vós sois deuses. E quer ver o que o Cristo disse mais? O que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Dizendo: vós têm força. Todos vocês têm força. A luz da divindade pulsa dentro de vocês. Então, se você tem força, você tem que correr atrás do ama o teu próximo como a si mesmo. Se você tem força, você tem que perdoar infinitas vezes. Se você tem força, você tem que buscar a simplicidade. Se você tem força, tem que combater o orgulho e o egoísmo inerente à sua natureza primitiva. O que é que nos assusta mais? A nossa fraqueza ou a nossa força? Nossa fraqueza ou nossa força. Porque a nossa força diz que nós podemos conseguir. A nossa força tende a nos tirar da estagnação. A nossa força tende a nos tirar daquele marasmo espiritual, emocional. E isso nos assusta. Porque o ser humano, o psiquismo do ser humano, ele é acomodado por natureza. A gente tem medo da mudança. A gente tem medo do que nos é diferente. A gente tem medo do que não nos é conhecido. Eu já citei esse exemplo aqui, mas eu peço licença para repetir esse exemplo, porque acho que nem todo mundo ouviu de fato. A gente pegar uma estrada aí daqui para Santa Cruz do Capibaribe. Acho que ninguém aqui tem problema em pegar um carro e ir para Santa Cruz. Todo mundo faz isso. Agora, pegar um carro numa estrada lá na Suíça, na mesma distância, a gente já vai ficar com medo. Mas por que a gente vai ficar com medo de pegar esse carro lá na Suíça? Se a estrada é melhor, se o carro provavelmente vai ser melhor, por que a gente tem medo? Porque lá é o desconhecido. Aqui nós temos essa buraqueira, aqui nós temos aquele trecho horrível de Pão de Açúcar até Santa Cruz. Aqui por lá tem os assaltos. Mas a gente não tem medo, porque a gente conhece esse caminho. Então a gente se apega à nossa fraqueza e vai continuar fazendo esse caminhozinho. Agora, se a gente apegar à nossa força, não, eu vou para a Suíça. Não sei se o carro lá é do lado direito, a direção do lado esquerdo. Eu não sei como são as marchas do carro lá, eu não sei. Desconhecido, mas muito provavelmente tudo vai ser muito melhor do que esse nosso trajeto daqui para Santa Cruz do Capibaribe. Esse exemplo é só para demonstrar a nossa essência que não quer a mudança. O nosso inconsciente, ele é medroso, covarde, e ele quer que as coisas fiquem como estão porque ele tem medo de mudar. Mesmo que as coisas estejam ruins, ele tem medo de mudar porque ele pensa assim: e se piorar? Prefiro ficar aqui. É assim que funciona o nosso inconsciente, não é nós que funcionamos assim, é o inconsciente. Essa força que vem de dentro que nos impede, que nos atrapalha a nossa missão maior, que é a missão da mudança. Eu quero ler agora o último parágrafo de um texto muito interessante de Emmanuel, que se chama Diante de Deus e de César. Emmanuel assim se manifesta: doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros, e deste modo César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. Vamos analisar isso. Vamos doar tudo de bom em relação aos outros, que a gente está dando a Deus o que é de Deus. Aí o que é que Emmanuel diz? Fazendo isso, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos. Ele não está falando do César, imperador, como o Cristo também não estava. Emmanuel aqui está falando da matéria, que combina com o quê? Esse trecho aqui de Emmanuel: buscai o reino dos céus, que o resto virá por acréscimo. É exatamente isso que Emmanuel está dizendo nesse texto maravilhoso que se chama Diante de Deus e César. Então, minha gente,
Vamos cumprir nossas metas, nossos objetivos nesse mundo da matéria, fazendo o que a gente tem que fazer, com ética, com honestidade, com respeito, cumprindo nossas obrigações dentro do seio da nossa família, da sociedade, da nação como um todo, sem nunca esquecer das obrigações maiores, que são as obrigações de nós, não como corpo, mas como espírito. E onde é que a gente encontra esse manancial para saber quais são as minhas obrigações? Dentro da nossa própria consciência. E é no dia a dia que a gente começa a investigar e começa a descortinar quais são essas obrigações, porque elas são diferentes para cada um de nós. Todos nós temos a obrigação de amarmos uns aos outros, sem exceção. Mas o meu compromisso espiritual é diferente do de Sebastião, é diferente de Soares, é diferente de todos, é individual. Porque se eu preciso fazer determinada coisa nessa direção, outra pessoa precisava fazer outro tipo de coisa. Porque a nossa progressão espiritual, ela deve ser sem pressa e sem pausa, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a nossa capacidade espiritual e emocional para dar aqueles passos. Então, tenhamos atenção a isso, porque se a gente fugir dessa regra, minha gente, como é de costume, como a gente já sabe, mas nunca é demais lembrar. Nós somos visitados pela nossa irmã Dor, que vem não como um castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém, que vem não como uma vingança, mas vem como um socorro, vem para nos ajudar, vem para nos alertar, vem para fazer com que nós aprendamos, que nós voltemos para os nossos trilhos, dos nossos compromissos. Então, se a gente começa não dando a César, que é a matéria, o que é da matéria, e a Deus, o que é de Deus, terminamos recebendo essa visita, que não é ruim, que sempre traz algo de bom. E em muitos casos, a irmã Dor traz um recado de nós mesmos. Parece estranho, mas no nosso planejamento encarnatório, nós podemos ter dito: olha, se eu quiser fugir dos meus compromissos, vá lá, irmã Dor, chegue até mim, para dar uma chacoalhejada, para ver se eu acordo, para ver se eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Bom, minha gente, as reflexões dessa noite sobre esse tema era essa. Mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos.